Misericórdia divina para o mundo inteiro. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir com fé a palavra de Deus que perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. A nós descer e divina luz, vamos pedir essa bênção de Deus sobre nós através do seu Espírito. Cantemos. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus, a nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, Santa Faustina, podemos sentar. Ainda temos alguns lugares aqui na frente, se alguém quiser, principalmente mães que estão com bebês, tem espaço aqui, ó. Tem aqui também na lateral. Queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Web, terceiro domingo da Quaresma, sabemos que esse é um tempo de graça, um tempo extraordinário, onde a igreja nos oferece oportunidades para que a gente possa rever a nossa vida. Quando nós falamos de misericórdia, nós temos que entender que a misericórdia é mais do que meras palavras, do que talvez uma imagem linda desta
que nós temos aqui diante de nós, aqui no nosso santuário, mais do que rezar o terço da misericórdia, fazer a festa, a novena e a hora da misericórdia, a misericórdia significa experimentar a bondade inconcebível de um Deus que nos conhece como somos. Se vocês prestaram bem atenção nas leituras de hoje, a primeira delas traz para nós aquilo que é a síntese da vida do cristão, os 10 mandamentos da lei de Deus. E no Evangelho Jesus disse uma frase que resume tudo aquilo que nós vamos tentar dizer aqui em algumas palavras. Eu não preciso do testemunho de ninguém, disse Jesus, porque eu conheço o ser humano por dentro. Eu sei o que cada coração tem. E justamente por saber o que está no coração de cada um de nós, é que nosso Deus, na sua infinita misericórdia, na sua bondade incompreensível para nós, Ele nos criou. E aquele que nos criou sabe daquilo que existe dentro de nós, nossos pontos positivos, nossos pontos negativos, as fraquezas, as vitórias possíveis com a sua graça. E por isso, quando Ele nos criou, Ele colocou um manual de instrução, dizendo que se nós seguirmos este manual, que são os seus 10 mandamentos, nós vamos conseguir chegar aonde Ele deseja, que é voltar ao seu coração misericordioso um dia. Nós, quando adquirimos, seja esse um objeto, principalmente quando vem junto o manual de instrução, muita gente deixa de, podemos dizer, ocupar e fazer bom uso daquele aparelho pelo desconhecimento do manual de instrução. Algumas pessoas mais inteligentes pegam aquele ali e dizem: nossa, quanta coisa você pode fazer com isso. A pessoa que está usando diz: nossa, eu não sabia que era possível fazer isso. Desconhecimento do manual. Isso na nossa linguagem humana. E espiritualmente, meus amados, acontece a mesma coisa. Quando o nosso Deus nos criou, Ele colocou um limite para nós. Tanto é que a primeira experiência no paraíso, quando Deus colocou nossos primeiros pais, Ele deu tudo o que eles precisavam, e muito mais, além daquilo que eles imaginavam. Só que Deus já quis testá-los, dizendo: eu vou deixar aqui esta árvore, que eu pediria por gentileza que vocês não mexessem nela. O sábio pai, ele sabe que nós necessitamos de limites, e que se nós não tivermos limites, nós nos perderemos deste mundo. Ele nos cria e diz assim: o meu filho, a minha filha vão viver 10, 20, 40, 80, 100 anos lá na terra. E como nós estamos aqui num lugar de combate, numa luta ferrenha diária, o Pai nos deixou regras que, se nós obedecermos, nós conseguiremos voltar para Ele ilesos. Talvez feridos, talvez marcados pela batalha, mas chegaremos de volta, porque nós acompanhamos aquilo que Ele nos deixou como regra. E assim são os 10 mandamentos. E como eu disse, baseado na frase que Ele falou hoje, eu conheço o ser humano por dentro. E eu sei que o meu filho e a minha filha precisam de regras. E por isso, quando Ele chamou Moisés, o escolhido dele, aquele que o faraó tinha certeza que havia morrido, junto com todas as demais crianças que Ele mandou matar, o Espírito Santo de Deus conduziu, de tal maneira aquele menino, hoje muito bem lembrado num dia especial para as crianças que estão aqui, aquele menino colocado num cesto de junco, calefetado ali por, podemos dizer, por capins, e jogado no rio Nilo. Podemos assim dizer, só a misericórdia de Deus poderia conduzir aquele pequeno. Da mesma maneira, hoje nós estamos aqui nesse santuário, que não é apenas um rio, aqui é o oceano da misericórdia, onde esse Deus olha para nós e diz: filho, filha, eu sei tudo o que está dentro do teu coração.
E por te amar tanto, eu quero que você volte os seus olhos para os meus mandamentos. Por te amar tanto, eu peço que você observe os meus mandamentos para que você volte para mim seguro. E aquele menino, acompanhado apenas pelo olhar da sua irmã mais velha, e o coração da sua mãe que ficou em casa, sabendo que só a providência de Deus poderia conduzir aquele cesto. Vocês imaginem, nós nem fazemos ideia de que tamanho era o rio Nilo, mas com certeza era muito grande. Quem garantia que logo no início não teria uma imensa de uma cachoeira, aquele menino poderia cair ali? Não tinha nenhuma chance de vida humana. Mas Deus só age na nossa vida quando os limites humanos já foram esgotados. A coisa mais bela em Deus é que Ele deixa a gente usar todos os nossos meios humanos. Quando eles já estão esgotados, Ele diz: agora chegou a minha hora. Agora chegou a minha vez. E por isso aquele menino foi conduzido, porque Ele o criou para uma missão. É a você, Moisés, tirado das águas é o seu nome. É a você que eu confiarei os mandamentos da minha lei. Que coisa linda, meus amados, a gente saber que somos conduzidos pela mão de Deus, mesmo quando Ele nos joga no rio Nilo, mesmo quando nós talvez, se pudéssemos, relutaríamos. Eu tenho absoluta certeza que se Deus pedisse para que Moisés fizesse aquela experiência depois de grande, ele jamais iria se submeter. Porque ele ficaria com certeza tão preocupado com o que iria acontecer com ele. Senhor, me dê garantia de que eu não vou morrer afogado. Ele preferiu agir de pequeno, naquela criança indefesa que não sabia o que estava acontecendo. Mas o pai que o conduzia sabia. O levou até a filha do faraó, que naquele momento certo ela poderia estar tomando banho no rio em qualquer momento, menos naquele. Mas o Senhor que nos criou sabe de tudo, da hora, do minuto, do segundo, preparado com carinho. Assim como esse momento que você está agora aqui no santuário. Aproveite essa graça de Deus de ter colocado você aqui. Talvez nós podemos atribuir a esse momento ao acaso, como muita gente faz. Mas o acaso é pequeno demais diante da providência de Deus. De um Deus que pensa nos detalhes da nossa vida e por nos amar, por nos criar com regras, Ele nos colocou nesse momento aqui, para que nós possamos nos voltar para nós mesmos, olhando os seus mandamentos. E Moisés foi salvo por aquela mulher. Interessante que o faraó não colocou nenhum obstáculo para acolher o menino. Ele criou-se ali naquele reinado, até que chegou o dia em que Deus disse para ele: você agora tem que cumprir a sua missão. E Deus o chamou lá no Monte Horebe. Lá vai Moisés com uma ordem de Deus: você vem sozinho, vai deixar o povo rezando lá embaixo, e você vem sozinho. Traga Josué com você, que vai ser o seu substituto depois da morte. Só que Josué vai ficar na metade da montanha e você vai chegar até mim e eu te darei as minhas leis. Queridos irmãos e irmãs, não tem como nós não percebermos aqui a ternura desse Deus que zela por nós. E que quando Ele pede que nós observemos os seus mandamentos, não é por maldade. E é tão triste quando a gente vê alguém dizendo que os mandamentos da lei de Deus são proibições para nós. É tão negativo nós apenas observarmos os nãos que estão ali. Não terás outro Deus além de mim. Não matarás, não furtarás, não pecarás contra a castidade. O não que está ali, Deus está dizendo, é um sim para você, meu filho, minha filha, porque eu sei quem você é, e eu sei que você precisa dessas regras para que você se salve, para que você volte a mim um dia. E esse Moisés subiu. Eu tenho certeza que um dia você, talvez os mais, não vou chamar idosos porque eu não sou idoso, né? Eu tenho apenas 42 anos, mas vou dizer assim, os mais experientes aí, há uns 30 anos atrás, saiu uma superprodução, um filme, Os 10 Mandamentos. Quem já assistiu Os 10 Mandamentos?
Levante a mão aqui. Um filme longo, uma longa-metragem, 4 horas de duração. E aquela época, imaginem 40 anos atrás, o Espírito Santo já inspirou um autor que foi felicíssimo, fidelíssimo no texto do Êxodo, e conseguiram produzir efeitos especiais já naquela época. E eu me lembro muito bem, eu passei a noite assistindo aquele filme, e depois que terminou, a impressão foi tão forte em mim, que eu fiquei pensando, meu Deus, é muito sério. E eu me recordo muito bem que quando Deus dizia para Moisés, não matarás, não cometerás adultério, era impressionante. Do dedo de Deus saía como se fosse um raio e rachava a pedra e registrava ali os seus mandamentos. Como que dizendo, meu filho, eu estou gravando em pedras a minha lei para que não seja destruída. E vejam, meus amados, 3.000 anos se passaram. Quanta coisa aconteceu nesses 3.000 anos. Quanta gente existiu antes de nós. Quantas catástrofes no mundo. Eu trago aqui a mais trágica delas, que foi o dilúvio, onde Deus eliminou o ser humano da terra, salvando apenas 8 na pessoa de Noé. E lá essa lei foi salva. E hoje, 3.000 anos depois, nós temos o privilégio de lê-la aqui no Santuário da Misericórdia. Palavras de vida eterna, como canta hoje o refrão do Salmo 18. Tu tens palavras, Senhor, de vida eterna. E que nada, nem o tempo, nem a enchente, nem o dilúvio, nem o fogo poderá destruir. Porque são palavras de vida eterna. E a mim gravou aquele filme porque, como que eu disse, aqueles raios que hoje nós podemos traduzir por esses raios da misericórdia de Deus, penetravam naquela pedra. Moisés não conseguia nem olhar porque era muito forte. Era Deus dizendo, você vai levar agora a minha lei. Êxodo 20, que nós acabamos de ler agora. 40 dias de espera. Assim como Deus é tão fiel ao longo do tempo, 3.000 anos se passaram e a sua lei é imutável, continua a mesma. O que foi pecado há 3.000 anos atrás, é hoje e vai ser daqui a 20.000 anos, não sei quanto tempo o nosso mundo vai existir. Ontem, hoje e sempre serão palavras de vida eterna. Passe o tempo que passar. Pode surgir hoje um homem famoso, uma mulher famosa, que possam vender livros inspirados pelo próprio inimigo, como tem sido hoje alguns livros aí, livros satânicos que têm batido recorde de vendas. Inclusive eu li uma entrevista há pouco tempo agora, me perdoe o que eu vou falar aqui, que eu tenho certeza que muitos talvez assistem o filme dele, talvez muitos já leram o livro dele, mas eu não posso me omitir. Harry Potter, eu li uma entrevista com a autora do Harry Potter. Arrepia, meus amados, ao ouvir a frieza de uma mulher dizendo que suas inspirações vêm do demônio à meia-noite. Inspirada por ele, ela escreve o que ele quer. E esses livros, esses filmes invadem nossas casas hoje. As crianças são colocadas diante dele, assistem de maneira inofensiva. E nós não temos noção da perdição interior que isso provoca dentro de nós. E por isso eu digo, amados, ela pode bater o recorde. Paulo Coelho pode vender hoje bilhões de livros, mas são palavras humanas que vão terminar um dia. Agora as palavras de Deus, elas permanecerão eternamente. Só tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. São palavras que salvam. Por isso, amados, hoje nós devemos nos abrir a elas e pedir a Deus, Senhor, me ajuda a respeitar essas palavras que o Senhor colocou diante de mim, que são palavras que vão me levar de volta para os teus braços um dia. Que coisa linda, quando as crianças aprendem, vocês pais, principalmente vocês que estão hoje batizando os seus filhos, a maior riqueza, querido pai e mãe, que você pode deixar para o teu filho e para a tua filha, é que a lei de Deus esteja no coração delas, inscrito, não escrita apenas, porque escrita pode apagar. Inclusive foi preso aqui no Boqueirão, pertinho de nós, anteontem,
um homem dando o golpe da caneta. Cuidado, cuidado quando vocês forem assinar cheque. Um aspas aqui, um parênteses aqui para vocês. Não assinem cheque com caneta de terceiro. Pegue a sua caneta, nem que seja Bic, tá? Não tem problema nenhum. Mas não pegue a caneta de outro, porque esse homem estava dando um golpe terrível aqui em Curitiba. Assinava o cheque com a caneta dele, e 1 hora depois desaparecia tudo, e ele preenchia depois o cheque. Lesou 8 médicos aqui em Curitiba, pegava a assinatura do médico, bonitinho, saía dali, com uma caneta depois de verdade, ele firmava ali a assinatura do médico, e aonde era R$28, eram R$2.800, os médicos aí estão em pânico. Quer dizer o quê? Porque foram letras escritas. O que Deus faz com a palavra dele é inscrita, é dentro, é gravado no nosso coração. Por isso hoje ele disse, quando os homens dizem para ele lá na festa da Páscoa, estamos falando daquele homem, Jesus disse, não precisa me falar de ninguém, porque eu conheço o ser humano por dentro, fui eu que o criei, eu sei o que cada um pensa, eu sei o que cada um faz, eu sei o que cada um precisa. E por isso quando nós olhamos a lei de Deus, meus queridos, tem que ser pessimista demais para olhar como proibição. Nós temos que pegar os 10 mandamentos da lei de Deus. Se nós pudéssemos fazer isso, existem hoje em tábuas daí, belíssimas, que representam os 10 mandamentos da lei de Deus. Nós tínhamos que ter um quadro daquele ali, e pedir a Deus, Senhor, que essas palavras sejam inscritas, gravadas. Mas isso eu posso fazer quando desde pequeno eu ensino meus filhos a respeitarem a palavra de Deus. Porque você pode passar por qualquer lei, meu amado. Qualquer lei humana, a gente consegue burlar. As nossas leis aí do país, a gente consegue, estão sempre fazendo emendas e mais emendas. Agora foi aprovado aí o Código Penal no Brasil. Depois de 1940, é a primeira mudança que fizeram no nosso Código Penal. E satanicamente estão conseguindo incluir ali a questão do aborto sorrateiramente, como é típico do inimigo, emendando. Só que Deus não vive de emendas, meus amados. Deus não remenda e não emenda ninguém. Deus transforma e nos faz novos pela sua palavra. O que foi ontem é hoje e vai ser amanhã. E se Deus diz para nós que nós temos que obedecer isso, a nossa salvação está nisso. Não tem moda que tire isso. Não tem tempos novos que tirem isso. Hoje quando nós falamos de mandamento da lei de Deus, tem gente que diz, pai, mãe, vocês estão ainda nos mandamentos da lei de Deus? Que isso? Tempos novos. Tudo hoje é permitido. Tudo é liberado. A gente faz o que quer, meus amados. De Deus não se zomba, diz o livro de São Tiago. Gálatas também fala a mesma coisa. O que o homem semeia, ele vai colher. Quem semeia em Deus vai colher em Deus abundantes colheitas de graça, de realização. E o ser humano que semeia no pecado, ele vai colher o fruto do pecado. A vida, por isso que não é à toa que Deus fez a terra. Nós estamos em constante movimento. Tudo que nós plantamos hoje vai voltar para nós um dia. E queira Deus que as nossas colheitas sejam de frutos bons, porque as sementes que nós lançamos foram sementes verdadeiras. E eu estava dizendo de Moisés, 40 dias ele ficou lá em cima. Vejam, meus amados, 3.000 anos Deus continua fiel. E o ser humano no seu limite. Bastaram 40 dias para que o ser humano se pervertesse. Vejam, queridos, o tempo de uma quaresma. O Senhor disse a Moisés, vem aqui, você vai ficar 40 dias em jejum. Vocês podem imaginar isso? Se não for a graça de Deus. Nós estamos na quaresma agora, fazemos às vezes um dia de jejum por semana. Chega no final da tarde, a gente já está desfalecido na cadeira, pedindo socorro. Vocês imaginem 40 dias de jejum, se não for a graça de Deus. Depois de 40 dias, o dedo de Deus escreveu naquelas tábuas as suas leis, a sua lei. E Moisés, todo feliz, tomou uma tábua na mão direita, outra na mão esquerda, e desceu o Monte Horebe, revigorado pelo poder de Deus. E quando ele chegou até Josué, Josué disse, Moisés, há barulho de música lá embaixo.
E Moisés diz que tinha um ouvido afinadíssimo, porque ele tinha um ouvido de servo. Um homem que escutou a voz de Deus consegue discernir o que não é de Deus. Um homem e uma mulher que tem ouvido para escutar a voz de Deus, e que já escutou pelo menos um dia na vida, ele consegue imediatamente detectar aquilo que não é de Deus. E Moisés não precisou muito tempo para dizer para Josué: pode ter certeza, meu querido, que lá embaixo, esse barulho é o barulho da infidelidade do povo que esqueceu de Deus. E quando Moisés chegou no pé da montanha, o povo estava fazendo festa diante de um bezerro de ouro, construído por Araão, os próximos, os braços direitos de Moisés. Inclusive, Araão vai ser um dos que vai segurar o braço de Moisés, para que a vitória do povo de Deus aconteça na luta contra os amalecitas. E de repente, Moisés não acredita no que vê. É tomado de uma fúria mesma que Jesus hoje tem no templo. Quando nós entendemos Jesus fazendo um chicote e jogando aquela mesa dos cambistas ali do templo, dizendo: da casa do meu pai vocês não vão fazer uma casa de comércio, sumam daqui. É a mesma fúria que teve Moisés lá no Monte Horebe, quando ele quebra a tábua da lei de Deus sobre o bezerro de ouro, derrete-o e diz para aquele povo, 600.000 pessoas, que era o povo de Deus: vocês vão beber agora, vocês vão beber a água daquele Deus que vocês fabricaram. Porque vocês não foram capazes de esperar. 40 dias eu pedi para vocês aguardarem, porque eu voltaria. E eu não voltaria aqui com uma coisa qualquer, não. Eu voltaria aqui com as tábuas da lei de Deus. Vocês não foram capazes de esperar. E esse povo pagou um preço muito caro pela infidelidade. E Deus é misericórdia, mais uma vez, lá vai Moisés, sobe de novo a montanha, jejua mais 40 dias e vem de novo com a tábua da lei. Hoje nós estamos aqui 3.000 anos depois, voltando-nos para essa lei, que vai permanecer indestrutível para toda a eternidade, que foi guardada na Arca da Aliança, hoje simbolizada na pessoa de Nossa Senhora, que traz dentro dela, não apenas a tábua da lei, mas que traz o próprio sacerdote, Jesus Cristo vivo, na Eucaristia. E hoje, meus queridos irmãos e irmãs, vamos olhar para essa lei divina, vamos fazer o nosso exame de consciência, mas com sinceridade de coração. Não vamos tentar driblar esses mandamentos, porque nós não estamos enganando ninguém, a não ser nós mesmos. Porque aquele que a gente acha que está enganando, ele sabe muito bem o que nós estamos fazendo. Então, quando eu pego os 10 mandamentos da lei de Deus, tem muita gente que diz hoje no confessionário: padre, eu vim aqui, mas eu nem sei mais o que é pecado. Meu filho, estão aqui os 10 mandamentos da lei de Deus. Se você passar aqui por esses 10 mandamentos e poder analisar a tua vida, veja onde você pode ter ferido a Deus. Amou a Deus sobre todas as coisas. Como disse o próprio Deus, amar a Deus sobre todas as coisas é não ter nenhum outro Deus além de mim na tua vida. E no mundo que nós vivemos hoje, existem tantos deuses que estão combatendo contra o nosso Deus. Deuses que prometem para nós muitas coisas imediatas. Aí está aí o dinheiro, está aí a fama, está aí o poder, está aí o sexo, está aí tantas outras coisas que acabam ocupando o lugar do Deus único e verdadeiro, que traz sentido à nossa vida. E por isso hoje nós vivemos num mundo tão carente de Deus, faminto, sedento, numa sociedade que tem tudo do bom e do melhor, mas que espiritualmente está morrendo de fome e de sede de Deus, por desobedecer às suas ordens. O mundo paga pela desobediência a Deus. Ele fez isso tão perfeito. Mas aquilo que diz o velho ditado, tudo o que é proibido é atraente. E por isso alguém sempre insiste: eu vou fazer isso para ver no que dá. Nós pagamos um preço caro por isso. O nosso Deus disse:
me respeite, respeite a minha lei, que você vai ser feliz. Você, seus filhos, sua família. Segunda-feira, quando eu celebrei a missa da família, não estava planejado, mas Deus conduziu de tal maneira para que estivesse aqui na missa da família de segunda-feira. E no final da missa, uma mãe me trouxe gêmeas, 2 pequeninas de 4 aninhos. E a mãe disse assim: padre, as gêmeas querem fazer uma homenagem aqui para o padre. Mas elas disseram, só para o padre, atrás do altar. Eu falei, então tá bom. Meus queridos, eu digo a vocês que eu fiquei impressionado, emocionado. Eu disse que peninha que agora no final, se eu pudesse trazer todo mundo de volta para o salão, eu traria, para que escutassem aquelas 2 pequeninas declamando perfeitamente, sem errar. Porque quando é um só é mais fácil, 2 então é mais difícil, porque uma pode passar na frente da outra. Mas foram perfeitas. Elas declamaram para mim perfeitamente o trecho de Lucas 1, 26 a 56, o anúncio do anjo a Maria. Perfeito, não erraram uma palavra sequer. Quando eu escutei aquilo ali, eu disse, meu Deus, que coisa linda, nós temos ainda nos nossos dias sinais visíveis de pessoas que colocam a lei de Deus como regra de vida. E aí eu negociei com elas se elas não poderiam um dia fazer para todo mundo ali, principalmente na missa da família. Elas disseram que vão pensar no caso, né? Então estamos em negociação com essas 2 pequenas. Mas amados, é coisa mais linda a gente ouvir aquela criança que é pura dos seus lábios, não existe maldade. Se existir alguma maldade ali, somos nós adultos que colocamos, mas no coraçãozinho delas não existe. Aquelas palavras saem como se saíssem da boca de anjos. Valores hoje que nós precisamos recuperar nas nossas casas. Por isso, queridos pais que hoje estão dando a seus filhos a primeira graça de serem batizados, incutam no coração dos vossos filhos a lei de Deus, porque isso é o maior presente que nós podemos dar. Hoje a gente está preocupado em dar tantos presentes para as pessoas, mas eu digo para vocês, o maior presente que nós podemos dar é a lei de Deus, porque isso é para sempre, e essa palavra vai nos levar à vida eterna, passe o tempo que passar. Então vamos pedir a nosso Senhor, nessa santa celebração, que Ele dê para nós um grande amor à sua palavra. Que a gente tenha carinho pela Bíblia. Quem tem Bíblia aqui, levante a mão por gentileza. Ótimo. Segunda pergunta. Quem lê essa Bíblia todos os dias, levante a mão. Diminuiu a metade. Não tem vergonha, não tem problema nenhum. Mas vamos começar a partir de hoje. Gente, vai chegar um tempo, disse a palavra de Deus, que essa palavra aqui vai ser tirada da terra. Vai ser recolhida. Os anjos recolherão essa palavra. Nós vamos buscá-la. Está lá no profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Chegará o tempo em que os homens estarão morrendo de sede e de fome, não de comida, não de bebida, mas fome e sede da palavra de Deus. Procurarão por ela e não a encontrarão. Agora é tempo de que nós possamos fazer essa simbiose, colocarmos a palavra de Deus dentro do coração, assim como a mãe alimenta o seu filhinho lá no seu útero, no seu ventre. Tudo que a mãe recebe, a criança recebe, que nós também possamos aurir dessas palavras de salvação, alimento para a nossa alma, porque isso daqui ninguém pode tirar de nós. Se existe uma coisa que dignifica um ser humano, é o respeito que ele tem pela palavra de Deus. E é maravilhoso quando a gente consegue conversar com alguém que tem conteúdo. Quantas vezes você pode ter falado já? Tem algumas pessoas que a gente conversa que só pela misericórdia de Deus. Só pela misericórdia de Deus. Vazia. Terrivelmente vazia. Você tem que inventar assunto. E ao mesmo tempo você conversa com quem está cheio de Deus. Que coisa extraordinária.
Que conteúdo. Queridos, isso é possível para todos nós, alfabetizados, analfabetos. A palavra de Deus, ela é incutida dentro de nós. Deus é a única coisa que a gente não tem que pôr aqui dentro. É alguém que a gente tem que descobrir aqui dentro. A gente já nasce com Ele. Que coisa mais linda, a gente pega uma criança agora, como eu tive a experiência ontem de uma pequena de 1 ano, aliás, 8 meses. Quando os pais desceram com ela, e quando os pais me cumprimentavam, a primeira coisa que ela fez foi ver a minha cruz, e agarrou na cruz. E sabe o que ela queria fazer? Vocês já sabem o que ela queria fazer. O que uma criança, quando você dá uma imagem de Jesus para ela, de Jesus, da mãe, ou de uma cruz, o que a criança faz imediatamente? Beija. Então aquela criança foi direto na minha cruz e beijou-a. Como que dizendo assim, Padre Ednilson, ela não falava nada, humanamente, mas ela dizia para mim, Padre Ednilson, eu acredito nesse Deus que está aí no teu peito. Esse que está aí é a razão da tua vida. Esse é o mais importante da tua vida. Queridos, é Deus falando conosco. Não tem como não perceber isso. E a criança é, por excelência, o rosto de Deus para nós aqui na terra. Vamos recuperar esses valores. Por isso, do nosso coração hoje tem que brotar uma palavra muito propícia, própria dos corações que amam. Dizer a Deus hoje, muito obrigado, Senhor, porque eu posso refletir sobre a Tua palavra enquanto eu estou aqui na terra. Porque o dia que Deus nos chamar, amados, a gente vai se arrepender tanto de não ter valorizado mais a palavra dEle. Meu Senhor, eu tive a Tua palavra na minha casa 20, 70, 90, 100 anos e dei tão pouco valor para ela. Me dê a oportunidade de voltar, nem que seja por 1 hora lá embaixo, para eu tentar aurir desta palavra tudo o que eu não aproveitei quando eu estive aqui. Dá tempo de fazer isso ainda, amados. Começa hoje, não dá para deixar para amanhã, é hoje. Eu não falo nem para amanhã, porque amanhã vai aparecer uma série de coisas para nós, que a gente não vai começar. A grande tentação do demônio hoje é exatamente essa. Deixe para amanhã. Vou me confessar? Não, deixa para amanhã. Vou na missa? Deixa para amanhã. Vou ler um trechinho da Bíblia? Não, amanhã a gente lê, minha mulher. Mas agora não. Não é verdade? Não, é hoje. Porque amanhã está muito longe. Quem que garante que nós vamos acordar amanhã? Vocês conseguem garantir que vão acordar amanhã? Não. Está tudo planejado. Tem trabalho, alguns vão viajar, está tudo arrumadinho. Mas o Criador que nos fez e nos conhece, Ele nos colocou aqui na terra com dia, hora, minuto e segundo marcados. Quando chegar a hora, tira a fichinha, diz assim, está na hora, vem para cá. A gente vai espernear aqui, que Deus o livre. Como diz o Padre André, que está com 84 anos, e ele sempre diz agora, até onde nós estamos celebrando junto, e ele rezando o Pai Nosso com as mãos aqui na frente. E eu disse para ele por curiosidade, Padre André, por que o senhor está rezando o Pai Nosso assim? Ele disse assim, muito simples, eu não posso, porque se eu levantar lá em cima, Deus já me puxa. Então deixa eu rezar aqui na frente, né? Eu vou tentar me defender, né, Aloísio, o Padre André que fez o casamento do Aloísio quinta-feira, né? Na sua simplicidade ele nos ensinou, porque nós realmente não queremos sair daqui. Nós queremos ir para o céu. Mas amanhã. Hoje não. Não é verdade? É sempre para amanhã. Meus amados, mas hoje, vamos voltar hoje para cá. Vamos dizer, Senhor, que a Tua palavra hoje adentra no mais profundo do meu coração. Que o Senhor está ali no confessionário te esperando. Se esses mandamentos não têm sido praticados por você, dá tempo de você apagar tudo e dizer, Senhor, daqui para frente eu quero ser fiel. Eu não vou mais ter outros deuses na minha vida além do Senhor. Eu vou honrar o meu pai e a minha mãe. Eu não vou matar. Não só com tiro. Eu não vou matar com a minha língua. Eu não vou falar mal. Eu não vou furtar mais. Não pecarei contra a castidade, porque sei que a Tua lei assim determina. Não vou cobiçar as coisas dos outros, vou ser feliz com aquilo que eu tenho. Eu quero ter, Senhor, essa regra para a minha vida a partir de hoje.
Vamos pedir isso para Deus agora. Sozinhos a gente não consegue, mas a graça dele tudo pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Antes de nós cantarmos essa canção, palavra por palavras, assim foram escritas as leis de Deus. Cada palavrinha ele pensou, ele não colocou nada em excesso. O que está ali é o que precisamos. Põe a mão sobre o teu coração agora, como uma criança que acredita que alguma coisa novo vai acontecer aqui dentro desse coração. E com muita fé peça para Deus, lá no fundo do teu coração, do teu jeito: Senhor, eu quero a partir de hoje viver a tua palavra, os teus mandamentos, porque eu sei que essas palavras me salvarão. Eu sei que essas palavras salvarão a nossa família, Senhor. Eu sei que só tu tens palavras de vida eterna. E eu quero viver essas palavras na minha vida. E eu peço, Pai querido, agora que o Senhor estenda a tua mão poderosa e cele agora nossos corações, dando-nos a graça de praticar a tua palavra, hoje e por toda a nossa vida.